Bom dia, bom dia com muita alegria, bom dia na presença do Senhor, bom dia com a palavra do Senhor, bom dia depois de um culto abençoado pelo pastor Harrison, em que ele falava sobre a vida do Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande vitorioso, venceu o gigante, mas para isso ele foi preparado antecipadamente, ou seja, o Senhor colocou ele para cuidar do rebanho, do pequeno rebanho, e a partir daí defender aquele pequeno rebanho para que pudesse colocar em suas mãos coisas maiores, e que foi a queda do gigante. O Davi venceu o gigante. Aqui, né, temos anotado que nós precisamos dar valor às pequenas coisas. Nós queremos começar sempre do alto, do auge, naquela situação em que vai chamar a atenção. Não, nós precisamos fazer as coisas pequenas para sermos capacitadas para fazer as maiores. Então, assim, dê valor às coisas pequenas que se tornarão grandiosas. Grandiosa principalmente porque o Senhor vai, né, nos conduzir, Ele vai nos colocar no lugar onde Ele preparou para nós. Então, nós temos que ter, né, pequenos começos, aproveitar esses pequenos começos para grandes oportunidades que o Senhor vai nos dar. E com certeza Ele vai nos conceder, né, esses pequenos, né, pequenas coisas, pequenos detalhes para que nós possamos chegar onde Ele preparou para nós, que é lá no alto. Aí a gente vê assim, eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo, que fala sobre agradecimento. Não importa o salário que você está ganhando no momento, mas com Deus ele é multiplicado, com Deus ele é abençoado, principalmente quando nós temos o espírito de gratidão. Há muitos anos atrás, eu diria 20 anos atrás, eu tive uma experiência maravilhosa e a partir daí eu mudei o meu comportamento. Eu trabalhava com um rapaz, jovem rapaz, e naquela época eu era encarregada de entregar o pagamento, ou seja, os pagamentos eram entregues em cheques. E a maioria das pessoas que ali pegavam os seus cheques, o seu pagamento, reclamavam. Já falavam assim, me perdoe a palavra, mas vou dizer o que elas diziam. Ai, que miséria de salário, ai, que porcaria de salário, ai, esse dinheiro não vai dar para nada. E assim as pessoas falavam. E ele, né, naquele momento, ele chegou para pegar o seu cheque, o seu salário, ele pegou o cheque, ele não olhou o valor, colocou entre as mãos e deu graças ao nosso Deus. Ele agradeceu, ele falou, Senhor, muito obrigada pelo meu salário. E esse momento foi uma lição para minha vida toda. A partir daí eu não fiquei reclamando de salários, não reclamando, não falando isso e aquilo, coisas negativas, porque o Senhor nos sustenta. E sabe onde que ele está hoje? Eu espero que ele esteja mais e mais além do que eu ainda vi. Na última vez que eu ouvi, que tem mais ou menos 4, 5 anos atrás, ele era gerente de uma grande empresa de refrigerantes, um grande, né, gerente. Ele tinha já o mestrado e eu acredito que ele fez o doutorado também, porque ele começou pequeno como um técnico administrativo educacional como eu hoje sou, e ele está lá em cima, porque ele soube agradecer ao Senhor. E além do mais, ele soube buscar, porque nós precisamos, além de agradecer, nós precisamos buscar melhoria no profissionalismo, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de trabalhar, fazer aquilo por amor. Então ele me deu uma grande lição e que isso também sirva de lição para vocês que vão assistir, que nós temos que agradecer o pouco, porque no muito o Senhor nos colocará. E também uma coisa que eu acho importante para nós, né, que conhecemos a palavra fidelidade ao dízimo.
Seja fiel para Deus. A obra do Senhor não é para o homem, é para Deus. Nós precisamos dizimar para que a obra cresça e para que possa alcançar outras pessoas também. Como nós fomos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, há outras pessoas que também precisam disso. Ou uma coisa que eu achei interessante também no culto de hoje, que fala sobre desviar de pessoas negativas, palavras negativas. Isso vai ajudar também no nosso interior, no nosso espiritual e na nossa, vamos dizer assim, na nossa subida para o sucesso. Ou até mesmo pelo nosso lado espiritual que vai estar em paz. Aqui eu escrevi, né? Que as pessoas, né, elas não são daquela maneira, elas estão naquele momento assim, irada, chateada, ciumenta, fofoqueira, e assim ela pode nos contaminar. Então, quando você estiver diante de pessoas com esse tipo de coisas negativas, ou mais outras que a gente sabe, desvie-se no momento daquela pessoa. Talvez ela não seja ciumenta porque ela queira, talvez ela não seja irada porque ela queira, talvez ela esteja vivendo uma pressão espiritual, porque o espiritual, ele é obscuro, ele existe e muda o caráter da pessoa, muda o comportamento. Então nós precisamos orar por essas pessoas, mas desvie daquilo que te faz mal, senão você vai ser contaminado também. Daqui a pouco você está fofocando, daqui a pouco você está com ciúmes de coisas que não tem sentido, irada e outras coisas que vai prejudicar o seu crescimento espiritual. O Senhor não vai poder te colocar lá em cima para pregar numa igreja, porque nós devemos pregar sempre, né? Não vai te colocar num serviço que realmente você sonha porque você está contaminada ou contaminado pelo mal. E nós podemos desviar disso. Diz também assim, né? Que nós não devemos nos intimidar com palavras negativas, mesmo sendo de uma pessoa experiente. Eu tenho uma pessoa, né, que já se foi, e ela sempre dizia para mim assim: pela minha experiência, isso não vai dar certo. Pela minha experiência, isso não vai acontecer. Pela minha experiência, eu dizia assim: eu não vou pela experiência dela, porque a experiência dela não é a mesma que a minha. Eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, eu não vou pela experiência do outro. Eu vou pelo que o Senhor me falou ao coração. Eu vou pelo que o Senhor me fez acreditar que vai acontecer, porque o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Então, não vá pela experiência de ninguém, não vá pelas palavras negativas de ninguém. E outra coisa, não fugir dos desafios. Quando nós fugimos dos problemas, dos desafios, nós estamos sendo covardes. E o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Vamos enfrentar sim, com sabedoria que vem do alto, oração, jejum, comunhão com Deus, e com certeza o nosso amor ao próximo também tem que acontecer. Independente dele ser uma boa pessoa ou não, devemos amar, ver o que há por trás daquela pessoa mal, aquela pessoa que não sabe fazer o bem. Mas nós temos que fazer o bem, porque o bem ao próximo vai voltar para nós e até mesmo para a nossa família. Então é isso que o Senhor está dizendo, né? E outra coisa super importante que foi dito no culto de hoje: fé. Se você não tiver fé nas tuas palavras, nas tuas ações, naquilo que Deus falou para você, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu não li nenhum versículo da Bíblia hoje, mas é tudo com base no que nós vimos em 1 Samuel 17. E eu convido vocês a lerem para entender a grande vitória que Deus deu para Davi e que vai e já deu para nós, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, a vitória é sua, porque você vai ter e eu teremos novas atitudes e vamos viver na fé que o Senhor vai cumprir a sua palavra em nossas vidas e na nossa família também, em nome de Jesus. Amém?